Eles já devem estar chegando. Eu mandei uma carruagem, né? Deve ser o trânsito. Bom, enquanto eles não chegam, me fale um pouco sobre você. Joana, né? Isso. Mas se me chamar de taverneira, eu atendo também. Me diz uma coisa. Como é que você consegue pagar por 2 carruagens para uma região tão nobre como essa, trabalhando como taverneira? Olha, primeiro que taverneira não é uma profissão, é um estilo de vida. E segundo, que eu lucrei bastante investindo em ouro de dragão. Interessante. Mesmo após enriquecer, continuou trabalhando. Quão curiosamente humano. Pois é que eu gosto muito do meu trabalho, né? Faz eu me sentir útil para a sociedade. Que comecem os jogos! A senhorita Shia Lama Rensural e seu consorte Roberto Amatatu. É Norberto, na verdade. Pera, com quem eu tô falando? Muito prazer, seu pai da Chi. Sou Norberto Amatatu, também conhecido como Touro Vegano. E Nash Firius. Pode me chamar de Nash. Bem-vindo à residência. E a senhora deve ser a nobre e estimada Elia Lama Rensural, de quem tanto ouvi falar. Sua reputação a precede, minha senhora. Pode me chamar de Eli. Maravilha, dona Eli. Que bela casa a senhora tem. Uma decoração bastante élfica. Pratos bonitos. Joana! Quase não tinha conhecido com esse corte. Com licença, seu Enache. Mudou bastante a sua fisionomia, mas ficou maravilhoso em você. Mãe, pai, me desculpa o atraso. Eu prometo que isso nunca mais vai acontecer. Suponho que a minha filha não cometeria esse tipo de desrespeito sem uma boa razão. Seu Inache, razão melhor não há. Você acredita que a nossa carruagem quebrou no meio da estrada? Um inconveniente, sem dúvidas. Mas o consórcio de carruagens disponibiliza uma prontamente, não? Sim, mas você sabia que, quando isso acontece, o cocheiro original não recebe pela viagem e ainda tem que arcar com os custos do conserto? É completamente imoral. O cocheiro, quando aceita o serviço, está completamente ciente das regras do trabalho, não? De qualquer forma, eu não queria deixar o nosso prévio cocheiro sozinho na beira da estrada, onde ele poderia ser atacado por bandidos e monstros. A senhora entende, não é? E eu ainda fui ajudar ele a trocar a roda e nós completamos a viagem com ele. Xi, por um acaso você não ajudou ele nesse processo, não, né? Claro que não, mãe. É pra isso que existem servos invisíveis. Pera, servo o quê? Ótimo. Vamos deixar os trabalhos manuais para quem está ao nível deles. E o que isso quer dizer? Mãe, por favor. O Toro é uma boa pessoa. Essa vontade dele de ajudar todo mundo só me faz amar ele mais. Sua mãe não quis desrespeitar você, minha filha. É apenas um fato de que os seus consortes não vêm da mesma natureza que a nossa. O que é considerado baixo para os elfos é natural para os anões. Sem ofensa, seu Inache, mas respeito e empatia não são traços raciais.
Com licença, meus amos, o jantar está pronto. Meus amos, é sério isso? Mãe, eu avisei que o touro é vegano. Ele não come carne. Não é carne, é peixe. Deixa, Xê. Eu como a alface. Gente, a comida parece maravilhosa. Bora comer? E quase todo mundo lá em casa é monarquista. Então eu já tô acostumado. Então você é o rebelde da família. Olha, eu sou um pouco excêntrico, mas rebelde lá em casa é outra coisa. Meu irmão até mudou o nome dele pra Roberto Assa Tatu. Coitado da minha mãe. Realmente é muito difícil para uma mãe quando seus filhos não atendem às suas expectativas. Infelizmente, não podemos controlar os gostos e preferências dos nossos filhos. O que nos resta é educá-los e ter esperança que eles tomem as decisões certas. Falando em decepções familiares, como anda o seu primo, Xi? Ainda tá se arrastando atrás do Vitorino? O Flick? Que isso? Desde que ele morreu, ele tá até de... Rolo contra o cara. O Flick tá ótimo. Nós tivemos um breve incidente, mas nada que algumas horas no ressuscitatório público não tenham resolvido. Bom, depois de 5 décadas na faculdade, a burocracia do sistema público não deve mais te assustar. Isso é ótimo pra ele. Digo, ele está correndo atrás de outros relacionamentos, porque um humano e um meio-elfo, relacionamento fadado à desgraça. Ué, mas por quê? Sempre achei que aqueles dois formavam um belo casal, dois cabeçudos. O Flick, ele é humano demais pro seu próprio bem e meio-elfo não precisa diluir o seu sangue ainda mais, né? Mãe, se liga! De qualquer forma, espero que este alvoroço entre o Vitorino e a mãe dele não esteja afetando muito a rotina de vocês. Ah, mas tá. Jô! Desculpa, Chiboquinha, mas eu mal tenho conseguido ver você e o Torinho por causa dessa confusão toda. A gente mal sai em público. É perigoso, a gente já falou sobre isso. Você sabe que é pelo seu próprio bem. O que eu sei é que nenhum dos dois conseguiu ir nos jogos de taverna desse ano. E era o nosso aniversário. Se me permitem uma sugestão, o dia do expurgo tá chegando. É feriado, a cidade costuma ficar lotada nessa época do ano. Vai ser facinho se esconder na multidão. Por que vocês não aproveitam pra tirar esse tempo e relaxar? Relaxar? O que tem de relaxante numa cidade inteira apunhalando um ser vivo indefeso? Ah, eu adoraria esfaquear alguém na real pra descontrair. Mas é arriscado demais, não vale a pena. É verdade. Mas que seria divertido, seria. Será que não dá pra gente inventar uns disfarces? É difícil, Jô. O nosso grupo é caricato demais. E imagina tentar convencer a Gébora a se disfarçar. Ah, eu aposto que ela seria mais fácil de convencer. Você sabe que a Gébora faria qualquer coisa pra poder apunhalar alguém livremente. Ok, esse é um bom ponto, mas eu não sei Eu não se... acredito que vocês estão sequer cogitando isso. É perigoso! E além do mais, caso vocês não tenham notado, a Gébora nunca precisou de desculpa pra ser violenta. Ai, Torinho, é tão divertido. Você não lembra do ano passado? Ai, Torinho, por favor, faz tempo que a gente não sai todo mundo junto pra se divertir. A gente claramente tem lembranças diferentes daquele dia. Mas tá. É perigoso, é idiota, a gente não vai fazer isso. Por que vocês querem matar um ser vivo? Eu não acredito que eu realmente estou namorando essas duas. São psicopatas! Pelo amor de Deus, por que a gente vai fazer isso? Não faz nenhum sentido vocês quererem isso. E o que é essa história de servos invisíveis? Desde quando você tem servos? É só uma magia, Roberto. Não são pessoas de verdade. Então pra que chamar de servos? Porque é uma pessoa feita de magia arcana que obedece seus comandos. Haha, então é sim uma pessoa. E vocês feiticeiros usam eles pra fazer todo o seu trabalho sujo. Isso é exploração. Eles recebem pelo menos algum tipo de salário? E quanto aos direitos trabalhistas dos servos invisíveis? É só uma expressão. Eles não têm alma ou sentimentos. É só
vocês sabem o formato dela se ela é invisível? O café será servido na estufa. Quem disse isso? Moço, você é um deles, né? Moço, vem cá! Me fala como eles te tratam! Moço! Vocês têm o último do sindicato!